Vamos ver agora a propriedade da escala. Escala temporal, porque nós vamos mudar a variável independente. Tá? Então, vou começar com a ideia intuitiva. Tá? E isso só ocorre para a função impulso. Tá certo? Então, basicamente, eu quero saber se esse resultado delta a t menos b tem algum resultado importante, seja em função deste a ou em função desse b. Então, esse a é um fator de escala, depois a gente vai ver melhor o que é esse fator de escala. E esse b é um atraso, avanço. Então, basicamente, eu aplico primeiro a escala e depois aqui o atraso e avanço para plotar a figura. Depois eu vou ver mais detalhes. A escala a gente vai ver brevemente aqui. Então, uma ideia intuitiva. A ideia que eu ponho é o seguinte: graficamente, imagine que eu tenha esta figura aqui. Vamos ver que eu tenho a altura 1, aqui eu tenho menos meio até mais meio. Vamos chamar isso aqui de f de t. O que aconteceria se eu quisesse plotar f de t sobre 2? Vamos chamar de g de t. Eu teria uma figura com esse fator de escala esticando lateralmente essa figura. Então, nós teríamos aqui menos 1. Isso vale para qualquer figura, tá? A gente está fazendo essa figura aqui, esse retângulo, mas por uma questão de simplicidade aqui. Mas isso vale para qualquer função que vocês viram em cursos anteriores. Cálculo 1, 2, 3, 4, altura 1, certo? Então, veja, basicamente, o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas não muda. É como se eu colocasse, fosse um papel de borracha, eu prendesse essa linha e esticasse essa figura por um fator de 2 na horizontal. Eu vou obter essa figura. Então, veja. A integral de menos infinito a mais infinito de f de t dt, que é a sua área, é 1. A integral de menos infinito a mais infinito de g de t é 2. Certo? Então, o fato de eu ter aplicado esse fator de escala fez com que a área da figura mudasse. Bom, agora, se eu tivesse aqui a função impulso de área 1, vamos chamar aqui delta de t. E da mesma forma, vamos gerar uma h, que seria delta de t sobre 2. Só fazendo umas marcações aqui, tá, gente? Bom, se eu utilizar a mesma ideia do anterior, essa parte central não muda. Como ela é ocupada por uma flecha, a flecha deve permanecer aqui. Mas a gente sabe que a área é alterada pelo fator de escala. Então, como é que eu vou representar o impulso? Eu vou fazer um impulso com uma altura 2 vezes maior, representando que isso aqui tem área 2, o dobro da área do delta de t. Ora, isto aqui é exatamente igual a 2 delta de t. Então, veja, h de t pode ser escrita dessa forma, implicando que delta de t sobre 2 é igual a 2 delta de t. Tá? Isso é um resultado notável que vai ser gerado aqui. Então, só vou colocar aqui rapidamente, por essa ideia que nós tivemos. A pode ser positivo ou negativo. Né? Se for negativo, este lado é esticado para cá e este lado é esticado nessa direção. A área continua 2 vezes maior, ou A vezes maior.
E para a função impulso, a gente escreve isso aqui como 1 sobre A em módulo delta de T menos B. O deslocamento acaba não sofre nenhuma influência. A gente vai ver isso aqui algebricamente, para a gente entender. Mas veja, toda vez que eu tiver impulso, onde eu tiver a variável independente sendo dividido ou multiplicado por um valor, eu automaticamente vou pegar esse valor e multiplicar ou dividir fazendo a operação inversa para representar o dobro da área. Se eu não fizer isso, pode ser que eu tenha alguns erros no meu cálculo, posteriormente eu não perceba. Tá? É mais questão de percepção na hora de resolver problemas. Tá? Então, impulso sofreu escala, eu já coloco esse fator de escala multiplicando e dividindo. Tá? Então, vou colocar aqui algebricamente. O nosso delta, vou colocar aqui o A de uma outra forma, T menos B, tem área, entre T1 e T2, tal que esse T1 menor que B, menor do que T2, dada por então, integral de T1 até T2. Então, veja, aplico a escala, o delta não sai de lugar e eu desloco ele para a posição T igual a B. Então, a flecha está em T igual a B, por isso que o T1 e o T2 envolvem B. Eu coloquei esse termo aqui, ó, dessa forma, ele é o nosso A. Como ele pode ser positivo e negativo, eu transferi o sinal aqui para fora e deixei ele em módulo. A gente vê mais fácil esse módulo de A nas operações. Então, continuando aqui, vocês vão ver que a troca de variáveis, tá, gente? Então, delta mais ou menos módulo de A, T menos B, dt, isto aqui é. Então, vou começar as transformações aqui. Ó. Se eu fizer o m, criar uma nova variável, m igual a mais ou menos módulo de A, T menos B, isso implica que a variável t, vamos colocar aqui, t igual a m dividido por mais ou menos módulo de A mais a variável B. Então, dm passa a ser mais ou menos A dt. E agora, para T1 e T2, nós vamos ter uma variável que eu vou chamar de M1, que é igual a mais ou menos módulo de A T1 menos B, implicando que esse T1 é igual a M1. Veja que é só repeteco, troca de variáveis, coisas que a gente já fez em cálculo anteriormente. E M2, o novo limite da nova integral, T2 menos B. Isso implica que o nosso T2 é igual a M2 mais ou menos dividido por mais ou menos módulos de A mais B. Então vamos reescrever essa integral. Então eu vou integrar de M1 dividido por mais ou menos módulo de A mais B até M2 mais ou menos módulo de A mais B, a função delta de M,
E no lugar do dt, eu vou ter dm dividido por mais ou menos módulo de A. Ou, já que esse b está somando os dois limites, eu vou subtrair o m aqui só para reduzir um pouco os símbolos dos limites inferior e superior. Delta m menos b dm sobre mais ou menos módulo de A. Agora, para T1 tendendo a mais infinito, começar pelo superior. Para T2 tendendo a mais infinito, o que nós vamos ter vai ser M2 sobre mais ou menos módulo de A, tendendo a mais ou menos infinito, de acordo com o símbolo aqui. T1, a mesma coisa, indo para menos infinito, eu vou ter M1 menos mais módulo de A, tendendo a menos mais infinito. Então, se eu vou para mais infinito, M2 vai para mais infinito. Se eu vou para menos infinito, M1 vai para menos infinito, se o A for positivo. Se o A for negativo, invertido. Então, o que nós temos será, vou colocar aqui, mais ou menos infinito, menos mais infinito. Então, se A é negativo, vai de menos infinito a mais infinito, eu sei que eu troco, inverto a ordem do intervalo de integração e ponho um menos na frente. Só que eu tenho um outro detalhe. Esse termo aqui eu vou ter, vou colocar aqui, vamos colocar isso, delta m menos b, dm sobre mais ou menos módulo de A. E veja, se eu tiver colocando na parte superior, mais infinito a menos infinito, mais módulo de A. Menos infinito, indo de mais infinito a menos infinito, tenho que inverter menos, o menos cancela com esse menos de baixo. Então, o resultado que a gente tem é integral, podemos já colocar direto, menos infinito a mais infinito, 1 sobre A, delta m menos b, dm. Tá certo? Aqui em módulo, né? Porque os sinais já cancelaram aqui com os limites de integração. Bom, se eu observar aqui, ó, aqui eu tenho uma função, tá? Posso trocar aqui, ó, por t e t, porque não importa, eu vou trocar depois t por infinitos. E se eu observar aqui como eu comecei, notem, outra função, tá? Assumindo t1 e t2 indo para infinito, só para a gente ter aqui o contraposto. Então, logo, delta de A t menos b é exatamente igual a 1 sobre módulo de A delta de t menos b. Como a gente viu intuitivamente. Aqui eu fiz os procedimentos de cálculo, mas vejam, troca de variáveis, nada diferente disso. Tá? Lembrando que os limites têm que envolver o impulso, senão eu vou ter zero. Aí não faz nenhuma diferença sofrer uma curva nula sofrendo escala. A gente vai falar mais sobre escala, fiquem tranquilos, mais sobre deslocamento do tipo avanço e atraso. Tá? Mas isso encerra aqui as propriedades da nossa função impulso. Tá? A gente vai ver posteriormente outras propriedades que vão definir a função impulso, em termos posteriormente de transformada de Fourier. Mas porque a gente precisa, isso se encerra.